Fala galera, Felipe Gacês trazendo novidade pra vocês. Você que tá chegando aqui agora no nosso canal, nosso Caco TV, sejam todos muito bem-vindos. E ó, hoje eu tenho uma super novidade, lançamento oficial do nosso Pod Cacto. Então se você que é amante do cross, é amante da musculação, da corrida, fique ligado, assine nosso canal, chama colega, convida, porque a gente vai abordar vários conteúdos do ramo, do mundo da atividade física. Vou trazer professores especialistas em cada modalidade, vou trazer pessoas que praticam a modalidade para trazer experiência, tudo no mundo que está em prol da saúde. E claro, para começar com o pé direito, começar a chegar chegando, a gente trouxe ele, o cara responsável por toda a programação de treino de cross lá da Cacto, o cara que não só é muito bom tecnicamente no que faz, mas ele transforma a vida de várias pessoas. Nas horas vagas também é personal trainer, é padrinho da Betina, é personal trainer de ponta. Então hoje a gente traz nosso especialista, nosso head coach da Cacto, o Coach Neto. Seja bem-vindo. Se prepare, muito assunto relacionado a esse mundo do cross, viu? Mais uma vez, brigadão. E ó, não falei, é meu irmão também, viu? Então, o que eu falo aqui sou suspeito, mas é fera o cara. Seja bem-vindo, Coach Neto. Fala, gente, é uma honra, é um prazer participar desse projeto tão bonito. Hoje nós vamos iniciar e eu tenho a satisfação de ser o primeiro entrevistado, falar um pouco sobre a Cacto, falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre essa nossa trajetória aí enquanto empresa, enquanto modalidade. Então, hoje vocês vão saber muito sobre a gente, sobre o que de fato a gente pensa, como a gente produz todo o conteúdo técnico da Cacto, de forma geral é isso. Show, show. Acho que antes da gente começar falando dos benefícios, dos tabus que existem em relação à modalidade, acho que é importantíssimo para quem está assistindo a gente lá no nosso canal, nosso podcast, também vai na plataforma do Spotify, você falar como é que esse mundo chegou até você, como é que você conseguiu se identificar, seu primeiro contato com a modalidade, o que é que você vivenciou lá atrás e hoje você vê que já tem muita coisa que mudou. É, isso já foi. Depois de alguns anos a gente percebe que alguma coisa se atualizou, principalmente a ciência. Então, traz um pouco dessa bagagem do comecinho mesmo e o que é que acontece hoje que de fato acontecia lá atrás e hoje mudou bastante. Acho que eu fui uma criança muito ativa, né? Falar um pouco sobre a minha vida para entender melhor como a modalidade chegou até a mim. E pratiquei muitos esportes durante toda a minha vida. É, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então o jiu-jitsu também me fez entender um pouco melhor sobre todas as modalidades que eu pratico, né? Sobre tudo o que eu trabalho, né? Como eu penso, como eu prescrevo. E entre outras, o surf, a corrida, o futebol. Então, esse mix de modalidades sempre foi algo que prevaleceu na minha vida, né? Então, a modalidade, eu acho que ela me escolheu, não foi eu que a escolhi. E de fato, eu conheci a modalidade através do jiu-jitsu, um amigo meu que era praticante de jiu-jitsu, que acho que há uns 8 anos atrás, quando a modalidade chegou aqui em Aracaju. Ele me apresentou, a gente estava treinando para uma competição e eu comecei a fazer movimentos que se assemelhava ao que hoje a gente pratica, né? Uma vez que o cross evoluiu muito, né? Enquanto ciência, enquanto prática também. Então, essa foi a minha primeira impressão da modalidade. Eu vi que tinha muito a ser explorado, mas de antemão não entendia direito o conceito, até porque eu acho que não tinha muito conceito, era tudo muito solto, né? E eu acredito que ao longo dos anos, os donos de boxe, os coaches, as pessoas que ali estavam à frente foram entendendo isso e foram deixando o processo mais engessado de alguma forma melhor, né? Não só para o cliente, para o aluno, mas também do ponto de vista, como eu posso dizer, que eu sempre falo, essa relação do passar o melhor para o aluno de uma forma. Que ele consiga viver de fato uma experiência. Isso, me foge um pouco às vezes a palavra, mas essa logística, né, que é pensada para que uma aula aconteça, né, onde eu possa entregar uma aula que seja facilitada para o meu cliente, mas que eu possa entregar de fato o que ele necessita. Eu acho que Descomplicar, facilitar mesmo a vida do aluno que está ali vivenciando aquilo ali, né? isso. Eu acho que essa necessidade aí de melhorar, de evoluir, tem como isso em mente. Tá. E pensando nesse público, né? Você falou numa modalidade que você conheceu há 8 anos atrás. Então a gente pode falar dentro do mundo do exercício físico, é algo tudo muito novo. Então é algo que está crescendo ainda, está numa crescente. O cross, né? Que a gente até pode explicar o que significa crossfit, o que significa o MMT, que é que a gente trabalha lá na Cacto. É, você percebe que o perfil do aluno hoje que busca esse tipo de modalidade,
é um aluno que mudou a percepção do aluno para a modalidade, ou você percebe que é muito comum aquele perfil de lá atrás estar hoje buscando a modalidade também em relação toda essa evolução que a modalidade proporciona hoje? Ainda percebe ou você percebeu que o aluno também evoluiu? Né? A gente tem alguns tabus a quebrar, que vai discutir lá na frente sobre lesões e tal, mas você percebe que a percepção, o entendimento sobre a modalidade também do aluno, existiu essa evolução? Eu acho que tudo que se populariza, né, tem um ônus, né, e um bônus, né? Então, assim, Perfeito. tem pessoas que chegam realmente com um conceito já estabelecido da modalidade, que entende, que sabe que aquilo ali não machuca, que tem ciência por trás, né? Mas tem pessoas que ainda vêm, né, com esse pezinho atrás, que ainda vem com essa perspectiva de que não é pra ele, que aquilo Isso. ali vai machucar. Mas eu acredito que o que torna produtivo e eficaz diante da condição dele se manter ativo ali na modalidade é o engajamento, né, da modalidade, o Sim. engajamento que aquilo ali lhe traz e com o tempo ele vai entendendo que aquilo ali tem sim uma perspectiva, né, que é trabalhada através de um conhecimento técnico e que é seguro ele fazer e isso aí tem mudado, obviamente, né? Há Mudou. anos atrás eu acho que ainda era pior, então a cada ano tá melhor. Se bem que tem pessoas que ainda vão na contramão, né? Ainda tem uma perspectiva, né? Mais old school, né? De trabalho, acha que ainda é interessante não trabalhar com prescrição, trabalhar de forma mais aleatória, levantando pneu, quem sabe. Mas enfim, tem mudado, tá crescendo, tá popularizando, né? Deu um boom aí, né? Então a polarização vem às vezes para melhorar ou não também, Isso, né? isso, isso. Tem que ter um filtro aí, né? Diante de tudo que tem crescimento, né? Acho que você, aluno que está buscando realmente fazer, né? Praticar a atividade, tenha um conceito mais clínico da coisa, né? Tenha um olhar mais específico, né? E se apegue a esses detalhes que é É, fundamental. você falou uma coisa bem interessante aí agora, que foi sobre a questão da prescrição. Então, para quem está assistindo a gente aqui agora, que não é da área, ou está entrando nesse mundo agora, não entende tanto sobre essas palavras, sobre essa questão da prescrição, que nada mais é do que organização. Então, quando o Coach Neto fala de prescrição, ele está falando da importância de uma organização do treino. E o que é isso na prática? É de fato pensar em um treino voltado para você. Ah, mas o treino de cross não é para todo mundo, é o treino do dia? É. Mas é o grande X da questão, é você de fato organizar a ponto de identificar quem está lá na sua frente com suas limitações, seja através de uma lesão ou pela falta de atividade física na vida, né? Mas aí, esses educativos, essas condições particulares que tem que acontecer durante uma aula, isso faz com que uma organização de forma prévia, que no nosso caso é a periodização, que você faz muito bem por sinal, aconteça. E como você falou, né? Como tudo que cresce, cresce às vezes de qualquer jeito. A gente percebe que ainda existe essa ideia de vamos fazer, oba-oba, suar, gritar, mas quando não existe uma programação, se torna até perigoso. Só perigoso. A atividade física é legal, é interessante, mas se for praticada de uma forma segura. Né? E você, posso falar com toda a propriedade que você ganhou muito know-how nesse aspecto de organização, de construção de treino. E o fato é que os alunos, de fato, vêm evoluindo rápido até em relação a outros ambientes. E isso que a gente chama atenção lá da Cacto, é nosso, até o nosso carro-chefe de propaganda, falar dessa evolução que os alunos passam a ter depois que se inserem na Cacto. E isso é consequência de uma organização na prescrição de treino, que hoje eu vou ser o responsável pela Cacto. Então, mas assim, só para deixar até tranquilizar aí quem tá pensando em fazer CrossFit, né? Quero fazer CrossFit, será que é para mim? É uma pergunta que ainda é muito forte no mercado fitness. Todo mundo quer praticar, mas só em assistir alguns vídeos, principalmente se for buscar no YouTube, assusta, porque é muita carga levantando, jogando no chão, muita gente forte. E aí o fato de eu ver aquele peso ou aquele perfil, esteticamente falando, às vezes a gente não se identifica e cria aquela primeira barreira, aquele primeiro bloqueio de falar assim, caramba, isso não é pra mim. Mas a pergunta é, o CrossFit é pra todo mundo? Ah, com certeza é para todo mundo, ainda mais quando há algo pensado, né? Quando há algo programado, como você falou, né? Onde a gente consegue estabelecer metas, onde a gente consegue estabelecer parâmetros de evolução. Eu acho que programar é pensar simples. Programar é se precaver, né, de problemas futuros e entender que é necessário, né, ter sempre esse gancho aí, né, de evolução
na vida do aluno. Então, assim, a gente se programa para tudo, né, na nossa vida, né? Imagina o que seria da gente se não tivesse um calendário, né? Se eu não soubesse que todo ano teria carnaval naquela data, final de ano, o meu aniversário. Então, isso é um planejamento básico. Para um atleta, o planejamento dele é baseado em competições. Né? Então, quais são as competições que os meus atletas vão participar durante o ano? Vamos se programar para que a gente chegue naquela fase, no ápice da forma física. Mas a gente não está falando de atleta. Eu acho que 2 ou 3% de cada boxe, mesmo que tenha muito atleta, que eu considero que atletas sejam pessoas que vivam do esporte, né, que não precise fazer nada que não seja treinar, comer e dormir e ganhar para isso. Esse para mim, na minha visão, essas pessoas são atletas Atleta de de fato, verdade, né? né? Mas nós temos sim atletas amadores, nós temos pessoas, né? Ser humanos que praticam atividade e ver na modalidade esse nicho, né? Esse gancho do esporte, da competição, como uma perspectiva também de fugir um pouco do estresse, do cotidiano, de se testar, né? São pessoas que não tiveram isso na fase da adolescência, na escola, e hoje, né, depois de adulto, depois de ser pai, de ter emprego, de ter várias Tentando responsabilidades, resgatar esse tempo se perdido, né? colocam nessa condição. Então, por que não programar também de forma mais segura para essas pessoas? E quando eu falo programar de forma segura, eu penso sempre, o meu aluno tem que sim performar melhor, mas acima de tudo se manter durante um tempo grande, né, uma perspectiva naquela condição. Ou seja, não adianta nada em um ano eu fazer o cara aumentar 20 quilos de uma carga, quando eu sei que daqui a um ano e meio ele vai se machucar e nunca mais ele vai poder levantar aqueles 20 quilos a mais que ele está conseguindo fazer hoje. Então também tem que se preocupar com isso. E o que a gente vê muito hoje em dia é isso. São pessoas imediatistas, querendo É, tudo tudo rápido. muito E não rápido. adianta. Evolução no treinamento é maturação. Então você tem que pensar assim e você tem que passar isso para o seu aluno. Mas quando você tem parâmetro, os pequenos ganhos são notáveis, porque você tem parâmetro para aquilo. Então, eu prescrevo de forma segura e eficiente. No meu ponto de vista, eu preciso sim melhorar a capacidade física dos meus alunos, mas eu preciso também mostrar para ele que se manter saudável, ter uma vida ativa melhor, poder fazer tudo o que ele gosta e não se machucar, eu acho que é o mais importante. Então, perfeito, né? Podemos concluir que o cross, o MMT no nosso caso, é para todo mundo. E você puxou algo bem interessante aí, que é justamente melhorar a qualidade dessa pessoa como um todo, independente do objetivo de que fez ela chegar até o cross. Às vezes chegar até o cross com o intuito, sei lá, de emagrecer, o LPO, qualquer coisa do tipo. E depois que ela passa a conviver e ver alguns potenciais que de fato estava ali, ou adormecido, porque parou na infância, como você mesmo mencionou, ou porque nunca foi estimulado na própria infância. E ela percebe que mesmo querendo aquele tão sonhado objetivo de emagrecimento, às vezes ela chega lá, melhorando a mobilidade, melhorando a força, conseguindo subir uma escada, melhorando o sistema cardiorrespiratório, são benefícios conquistados em curto prazo, né? Curto prazo e ali de fato já faz com que ela melhore a vida como um todo, porque já passa a dormir melhor, é uma pessoa mais humorada, mais animada. Tá aí o tão sonhado objetivo de emagrecimento. Tá ali, mas não é o foco logo quando chega, né, para praticar atividade física, porque às vezes não tem esse entendimento. Eu percebo que você conversa bastante com os alunos que chegam lá, você tenta identificar quem são os alunos, né, de uma forma geral. Não é meramente um aluno que se acabou de fazer uma matrícula ali na recepção, tentar buscar o que aconteceu com essa pessoa na infância, na adolescência. E aí é uma sacada muito boa sua que, através dessas respostas, você consegue entender as limitações de um movimento tão comum para a gente lá no MMT. Então, de fato, é uma modalidade para todo mundo. Todo mundo consegue praticar tranquilamente. Na sua visão, o CrossFit é um core. Já adiantando, os próximos episódios a gente vai trazer a modalidade musculação, depois corrida e depois vai rolar uma mesa redonda para a gente discutir qual é a melhor modalidade para você que está aí assistindo a gente no nosso canal. E claro, no Podcacto, mas o CrossFit de fato é o seu xodó, então você vai ter que defender com unhas e dentes. Ah, com certeza. Esse foi até o tema do meu TCC, né? Eu defendi o cross enquanto modalidade, né? E é isso, o que você estava falando em relação à prática para todos. Lá na Cacto, especificamente, hoje, a gente tem um programa onde o aluno, quando tem um interesse em fazer uma aula, né? A experiência Cacto lá,
a gente tem uma investigação por trás, né? A galera lá os agentes de relacionamentos, tem aquela parte lá investigativa, né? Onde a gente sabe a vida da pessoa, quanto tempo trabalha sentado, se trabalha em pé, o que ela faz, se tem filho, se tem cachorro. Eu acho que é isso. O X da questão para você conseguir prescrever ou dar uma boa aula para alguém é você conhecer essa pessoa. E o melhor, se colocar no lugar dela. Então, toda vez Perfeito. que eu passo algo para o meu aluno, eu tento entender o que é que eu gostaria de ter se eu tivesse na posição dela. Isso desde um olhar sincero, um abraço, um aperto de mão, uma verdade que ela não quer escutar, mas que ela precisa escutar. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre verdades. Eu tenho esse gancho um pouco, às vezes, não sei, às vezes um pouco verdadeiro demais, né? Que inicialmente pode parecer ser estranho, mas é isso. Eu acho que na minha posição eu sou a pessoa que precisa falar isso algumas vezes. Eu sou a pessoa que se você estiver triste eu vou chorar junto com você, mas se você precisar de uma bronca eu vou te dar também. Então é isso. E tentar entender quem é aquela pessoa que está na sua frente é o primeiro passo. E cara, é lamentável saber que tem pessoas que entram e saem de vários centros de treinamentos aí diariamente que o coach que o acompanha não sabe nem o nome dele, né? Quem dirá se ele tem alguma lesão, se ele tem alguma patologia, se ele sofre de enxaqueca, se ele está em um relacionamento ruim, se ele se separou, porque são várias coisas que vão influenciar no nosso dia a dia e que refletem no treinamento, né? E que a gente só descobre quando deixa um ambiente favorável para Com descobrir, né? certeza, com certeza. Então, acima de tudo, para que você possa evoluir diante de tudo que você faz, né, no ponto de vista treinamento, você tem que se sentir bem, né? O seu lado social também tem que ser aguçado, né? Você também tem que se sentir bem no local. Então, essa é a ideia da Cacto, né, de ter uma experiência e não uma aula experimental, né? A gente não vai dar só uma aula, a gente não vai mostrar só o quanto a atividade ali a modalidade em si. A gente vai mostrar de fato o quanto a atividade faz diferença para ela, né? De todo o seu conceito, né? Que abrange. Então eu passo a entender melhor o meu aluno e logo eu consigo dar uma boa aula para ele, né? Pensando assim, não tem erro. Não tem como, né, eu não chegar. E aí, massa, você falou de objetivo. Ah, eu quero emagrecer e eu sei que o cross, né, eu vi lá que É um gasto um calórico gasto alto, calórico né? Trabalha alto, o eu corpo vejo que como um todo mundo tira todo. foto sem camisa com o abdômen trincado e tal, mas eu falo logo, ó, realmente, isso aqui vai lhe trazer esse benefício, né? Obviamente, se você tiver alinhado ao que a prática, né, exige, né? Então, assim, não é do dia pra noite, mais uma vez, né? Eu acho que Isso, tem que falar a importante, verdade. Não adianta eu importante. querer vender algo que é uma mentira. Ah, Isso, não, você vai isso. emagrecer em 2 meses, só basta vir treinar. Não, não é isso. E aí, aquela cervejinha no final de semana, vai dar uma diminuída? Vai começar a se alimentar bem? Porque você precisa, de alguma forma, fazer com que seu aluno entenda o que é necessário para evoluir, Isso. né? Então, se eu mentir para ele, uma hora aquilo ali vai estar na cara dele ali e ele vai até me culpar, falar, ah, você falou que Vai criar emagreceria. muita expectativa, Isso. vem a E vai se frustração. frustrar, vai É, parar. isso, Então, ele isso. precisa ouvir verdades, Isso, né? isso. E aí, eu sabendo como é a rotina dele, eu vou falar aquilo que vai doer lá na ferida dele, mas também, ao mesmo tempo, eu vou elogiar ele. Mesmo que ele Morde a sopra, morde a não tenha sopra. nada que seja evidente ali para que eu faça um elogio, mas eu vou tentar deixar ele confortável até para eu poder chegar na dor dele de forma mais segura, né, no ponto de vista ali relação cliente, né, empresa. É Então, interessante que assim, quem não te conhece, né, todo mundo, quem já te conhece, na verdade, percebe esse lado seu pragmático, né? Para muita gente, muito objetivo, que, como você falou, não é questão de ser grosseiro, mas é de saber identificar como falar e fazer com que ele de fato ele escute, né? Porque às vezes fala da boca para fora e não está preocupado se o aluno realmente absorveu a informação e você consegue fazer essa leitura muito bem, de forma bem estratégica, falando, realmente, agora é o momento de falar, agora é o momento de abraçar, agora é o momento de chamar atenção para que ele preste atenção, seja porque tá com o intuito de evitar uma lesão naquele momento do treino, que é um momento de concentração para entender o que é que vai acontecer dali para frente, ou com o intuito realmente dele passar a perceber que aquilo ali é o seu trabalho, é o seu papel de orientar de uma forma mais pragmática, mas que seu objetivo no todo é fazer com que ele melhore a vida dele, né? A gente só consegue de fato aumentar a nossa perspectiva de vida e que de fato realmente seja feliz, se a gente aumentar essa perspectiva acompanhado de uma qualidade de vida, né? Não adianta viver mais tempo, mas de uma vida ruim.
E você, quando levanta essa bandeira de, ó, presta atenção, minha preocupação com você é que você talvez chegue no seu objetivo pessoal, mas existe um objetivo mais interno, que é você melhorar o seu social, é melhorar o seu sono, é melhorar seu convívio com pessoas, que eu sei que isso lá na frente vai impactar diretamente no seu objetivo pessoal, que era o tal sonhado emagrecimento. E aí o social vai interferir na cervejinha, na pizza, porque ele vai lembrar de você e vai escutar de uma forma muito mais funcional. Então é interessante você falar disso. Mas agora puxando um gancho de uma parte mais técnica, né? Para quem está assistindo a gente também ama, vidrado, né? Não necessariamente é da área, mas são pessoas um pouco mais analíticas, naquela matriz do comportamento, e até gosta de um ambiente mais analítico, porque é através desse ambiente que passa a segurança. E quando eu falo de segurança, eu estou me referindo à construção de um programa de treino. Você, quando olha para a Cacto, você enxerga de que forma, o que é que vem na sua programação. Eu sei que você tem várias bagagens diante de vários cursos que você já fez e de vários artigos publicados que a ciência melhorou muito nesse mundo, mas pensando em construção na programação de treino, como é que é feita essa construção? Como é que é dividido? Né? Até para quem está lá fora e não entende tanto, o que é que difere da musculação tradicional? Né? Como é que você consegue enxergar isso? São os padrões do movimento que você prioriza em um dia? Ou são fases do treino que você prioriza em um determinado tempo? Me fala um pouco, um pouco mais sobre a programação do treino. Tá, esse assunto é bem abrangente, né? Se a gente fosse de fato falar literalmente aqui de cada passo a passo de como é pensado, Vários demoraríamos podcasts. muito, Vários é podcasts. verdade, mas eu vou Vários. tentar dar uma pincelada aqui e uma resumida de forma geral para que vocês entendam melhor. O primeiro ponto que eu considero importante para que eu possa prescrever bem é treinar, né? Independente que eu tenha bagagem, independente que eu tenha já um conceito estabelecido da modalidade por práticas anteriores de outras modalidades, porque querendo ou não tem essa transferência de uma atividade para outra, né? É importante eu treinar a modalidade, porque eu estou sentindo que a minha prescrição está sendo eficaz através da prática ali, né? Então, eu estou praticando e estou percebendo que estou sentindo as dores que meus alunos sentem, literalmente falando. Então, assim, é inadmissível um coach que prescreve e não pratica o que prescreve, ou que faz algo diferente do que o prescreve para o seu aluno, né? Que foi algo que eu falei lá no início, né? Do ponto de vista logística, trabalham com uma perspectiva mais tão comercial que de fato deixa de ser produtivo no ponto de vista da ciência, né? Porque a gente sabe quais são os conceitos diante do treinamento que são fundamentais para que um aluno possa evoluir. E essa prescrição é tão pincelada, como é que eu posso dizer? É, Pensada, né? não, no ponto de vista de outros lugares, é tão aberta que não consegue de fato trazer o que o aluno necessita. Então, quando eu comecei a programar, eu me coloquei, como eu falei, no lugar dos meus alunos, né? Enquanto atleta, o que era que eu precisava para melhorar a minha capacidade física e enquanto pessoa, o que é que eu preciso para melhorar a minha condição, independente do meu objetivo, porque tem o que o aluno quer e tem o que o aluno precisa. Um bom coach ele vai saber separar isso e ele vai saber passar isso pro aluno. Ó, isso aqui é o que você quer, isso aqui é o que você precisa. Vamos trabalhar lado a lado para que a gente chegue a um único objetivo, Perfeito, perfeito. certo? Então, era uma pulguinha que ficava atrás da minha orelha quando eu comecei a praticar a modalidade, que eu não via um conceito estabelecido naquilo, onde tinha sim o dinamismo, né, a variedade de estímulos, né, o constantemente variado, como as pessoas gostam de falar, né, mas não tinha periodização, não tinha algo que de fato batesse ali com a realidade de estimular, né, de dar um descanso necessário para aquele padrão de movimento, né, de pensar no corpo como um todo e não só como grupo muscular, mas e minhas articulações, e meu Isso, tendão, e meus isso. ligamentos, como é que ficam? Né? Porque quando a gente pensa em prescrever, a gente não pode só pensar, ó, hoje eu vou trabalhar membros inferiores, vou dar um gás lá nas minhas pernas, hoje eu vou trabalhar supino, mas e o meu ombro que está envolvido tanto na empurrada quanto na puxada, como no movimento que vou dar ênfase também a membros inferiores no cross, né? Levantamento, que vou estar trabalhando muito todas as articulações do meu corpo, então eu tenho que pensar, sim, também nessa vida útil lá do meu aluno, né? Então é isso. Quando eu programo, eu penso de forma simples,
né, e eficaz nessa relação diante de padrões de movimento e no corpo como um todo, né? Dose e resposta. Exatamente, principalmente em articulações. Então eu tento pensar em padrões que ao longo da semana tenham um equilíbrio, que ao longo do mês feche um ciclo, dos meses, né? E aí tem, né? A divisão lá por macrociclos, microciclos, mesociclos, enfim. É algo que eu divido basicamente o ano em 6 etapas, né? A cada semestre a gente tem 3 ciclos diferentes de estímulos de força, né? Seja de força máxima, de potência, de resistência, e isso se repete no semestre seguinte, né? Com tempo e transições de uma fase para outra. Então, isso não quer dizer que eu deixe de treinar as vias da modalidade, né? Porque a modalidade é um trabalho onde você está o tempo todo trabalhando o seu cardiorrespiratório, onde você está o tempo todo trabalhando força, potência, resistência muscular, mas a aula não é só o WOD. Sim, Então perfeito. era isso que me inquietava, velho. Por que que o cara fala qual é o WOD do dia? Não, não é o qual é o WOD do dia, qual é o trabalho do dia, qual é a técnica do dia, né? Aí você pega o treino de um atleta, o cara faz força todo dia, o cara treina muito mobilidade, o cara faz princípio técnico todo dia, e um pouquinho do final do treino dele lá é o WOD, né? A parte metabólica ali, onde ele vai trabalhar é, conceitos de exercícios de uma forma mais simples, com cargas mais reduzidas, né, para que ele possa performar melhor, com segurança, né? E a gente vê literalmente ao contrário, a gente vê gente chegando, Isso. aquecendo e pau. Ó, na máquina. Então, só para que a galera que tá aí em casa assistindo a gente, acompanhando a gente aqui no nosso canal, já deixando a dica aí, segue, se inscreve no nosso canal, para que fique um pouco mais fácil no entendimento. Fala de fato dessa estrutura, a estrutura que você acabou de falar, né? Você falou de mobilidade, você falou de força, você falou do WOD, né? Que é o workout do dia. É, hoje lá na carta, como é que funciona? Ele chega, ele já bate, cumprimenta Massa, o massa. professor, tal. Fala justamente dessa estruturazinha de quem chega, até para quem já praticou em outro local e consegue se identificar com essa proposta um pouco mais estruturada ou não. Fala um pouco como é que funciona hoje para quem chega e primeiro dia de treino lá na Cacto. Massa. A gente divide a estrutura de treino, né, diário em 4 etapas. Né? Então, se você vem fazer uma aula experimental hoje na Cacto, por exemplo, você vai ser colocado, no nosso ponto de vista de logística, no nosso treinamento lá com a equipe, a gente tem divisões de grupos. Né? O aluno não sabe, mas ele já se coloca em um lugar, né, da Cacto, lá no nosso espaço, onde ele vai estar com pessoas que têm basicamente o mesmo nível dele. Obviamente, é a primeira vez, né? Tem pessoas de níveis, né? A turma é bem homogênea, né? Então tem pessoas de todos os níveis, né? Então, é, ele vai se colocar ali no canto, né? No canto esquerdo, hoje, pensando assim, com pessoas que têm a mesma capacidade que ele. E o coach que vai estar ali responsável, né? Por isso que a gente trabalha com um número maiores de coaches também, para que possa dar uma atenção para aqueles grupos específicos. É, e assim, quando ele começa a treinar, a gente sempre passa essa logística de como funciona, mas como um todo é isso. A aula é dividida em 4 blocos, tem a preparação inicial, que a gente costuma falar aquecimento, né? Mas essa palavra é até meio confusa, né? Porque no Nordeste todo mundo já anda aquecido, né? Com um calor desse, mas é uma preparação para o que vai acontecer. E desde o aquecimento, eu já começo com a antena ligada, porque quando é um aluno que eu não conheço, para mim a fase mais importante é o aquecimento, onde ele vai trabalhar de forma mais controlada e segura e eu vou estar observando ele. Aí eu já vou estar entendendo algumas necessidades, né, de como ele se movimenta, de como é a consciência corporal dele, para que o que venha adiante eu consiga de alguma forma melhorar a condição do que eu poderia passar para ele. Deu para Entendi, entender? então. No ponto de vista dos alunos, vão estar se preparando para uma fase seguinte. É sempre uma fase, né, posterior, né, que tem para outra. Então, o aquecimento, né, é pensando em preparar para a fase 2 que a gente tem ali a habilidade e a técnica do dia, né, a técnica, a habilidade e a força, né, e a 2 e a 3 e depois tem a parte do workout, né, do treino do dia. Então, na hora do aquecimento, não necessariamente a gente vai trabalhar sempre com a mesma proposta. Aquele velho aquecimento de corrida, polichinelo ou tapinha no ombro, o que seja. O aquecimento é sempre baseado no que de fato é
especificidade do dia. E aí eu divido em estrutural, ginásticos e weightlifting, né, que são levantamentos. Ou seja, se o treino do dia for baseado em levantamentos, o aquecimento vai ser pensado em algo que favoreça Total nexo, né? a Total nexo. condição neural dele para não só aquecer o corpo, mas o mental, né? A sinapse nervosa desses movimentos é diferente de um movimento que eu só vou fazer força de forma mais simples, de forma mais básica. Então, assim, eu aqueço tudo. E aí, esse aquecimento para um dia de levantamento vai ser um pouco mais técnico. E eu também preciso passar na condição de um aluno que está fazendo aula pelo primeiro dia, o quão técnico é aquilo e que ele não pode ficar frustrado por não estar conseguindo fazer o movimento tão certo, né? Enfim, então agora a hora que eu passo ali para ele que ele precisa apenas se movimentar e eu vou estar ao longo corrigindo. Chegou na habilidade, eu já começo a funilar um pouquinho. Então, se, por exemplo, o dia for de estrutural e não de weightlifting na hora da habilidade, eu vou dar uma ênfase maior para alguma ativação ali de articulação que vai ser envolvida na parte principal do treino, né? Que geralmente quando eu trabalho com foco no estrutural, eu vou trabalhar força de forma mais simples, seja um agachamento, seja um press, seja um levantamento, mas ainda na habilidade eu trabalho com um conceito técnico do movimento que no conceito básico aí é simples de fazer, mas nem sempre é, Sim, porque sim. é a base ali para tudo e que quando você aprende aquilo bem feito, você consegue evoluir de forma melhor. Então é importante estar sempre gerando um pontinho ali de observação, de estar gerando como é que eu posso dizer? Uma purguinha ali atrás da orelha do aluno, né? Fazendo com que ele entenda que tudo aquilo ali tem um conceito. Quando eu não consigo falar nada sobre o movimento, eu tento falar um pouco sobre fisiologia, sobre biomecânica, o que envolve ali, obviamente, de forma direta e prática, para que ele entenda ali, mas para que ele, de alguma forma, passe a entender como é que eu penso na hora de Faça uma programar. boa leitura, né? Faça uma boa leitura daquilo. Apesar de Netinho o tempo todo tá falando que é simples, 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 acho que simples na cabeça dele, né? Mas você vê que é muito complexo para quem tá construindo, mas ainda bem que é complexo porque ele consegue afinar, deixar uma coisa mais fino, né? Uma coisa mais específica para cada um, né? Usar essas analogias de acordo com a realidade de cada um para que ele entenda o que ele quer transmitir de um exercício, de uma parte mais técnica. Isso é importantíssimo e assim, dá trabalho prescrever dessa forma, mas deu para entender que realmente tem essas fases do treino que você, né, o aquecimento, que nada mais é do que essa acordar o corpo, mas só faz sentido se for para acordar uma parte do corpo que você de fato quer que ele fique despertado, né? Não vou, você vai ter um padrão de press, empurrar e vai mandar sair correndo, né? Às vezes não faz muito sentido. Na musculação a gente vê muito disso, né? O aluno vai fazer um treino de puxado, de empurrada, e o coach pede para ele aquecer na esteira caminhando. Tá, mas espera aí. Eu preciso acordar o meu ombro, eu preciso acordar a minha torácica ali. Quando ele já veio caminhando para Né? academia. Chega em casa caminhando. Então, ele já chegou com a parte inferior ali acordada. E aí chega na academia, ó, vai pra esteira aquecer pra gente começar o treino. Sendo que o treino é de empurrada ou de puxada, que usa o membro superior. Então, pode parecer simples, mas é de suma importância a gente começar a trabalhar isso na população para que a população realmente fique um pouco mais entendida sobre o assunto, porque quanto mais entendida sobre algo, mais criterioso a gente passa a ser, né? Então, a gente tem um nível de escolha um pouco mais exigente, isso é importante para o aluno que está ali tentando alguma informação. E a gente sabe que hoje o YouTube é uma via ali absurda de informação, qualquer dúvida a gente coloca lá e sai alguma coisa. Então é interessante que as pessoas passem a entender um pouco mais, né? Esse comportamento é um comportamento muito americano. Tudo que ele quer fazer, ele vai lá estudar para entender, para que realmente ele questione. Então, para você que é aluno, você que está buscando treinar, se matricular em qualquer academia, se matricule, primeiro ponto. E o segundo ponto, questione sempre o professor de educação física. Pergunte. Acho que pergunta é a única forma que a gente tem de provocar, né? E tirar qualquer professor da zona de conforto é o único caminho que a gente tem para a evolução da educação física. Então, questione. Questione o tempo todo. Por que eu estou fazendo isso? E para quê? E se eu fizer dessa forma? Porque é papel nosso ter a resposta. E claro, uma resposta que faça sentido, que tem uma ciência por trás, que é outro ponto importante. Tem que ter ciência, né? Não dá para falar de qualquer jeito. Eu sei que o aluno às vezes não entende e ele acaba acreditando. Mas, pô, show. É, fico feliz em ver que realmente treinar não é tão simples para quem vai prescrever, é simples para quem vai praticar. E o mais importante é seguro, de acordo com o local.
Mas é importante você trazer toda essa pauta do que o aluno precisa estar no lugar seguro, até porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas, limitações e limitações. Começa até pela frequência, né? Hoje lá na Cacto, o aluno ele consegue trabalhar com que frequência no cross? Hoje na Cacto, o aluno tem aí no mínimo 80% de frequência ali, né, mensal. Então, são pessoas que É um faltam um número pouco. gritante, é um número São gritante, pessoas que é um faltam um marco mesmo pouco, né? forte. Eu acho que é o grande. Acho que o número um da modalidade é isso, né? Qualquer modalidade, o que te faz evoluir é constância, né? Então, o cross tem muito. A gente vê muito essa evolução das pessoas que praticam. Acho que pela constância, né, que pratica a modalidade, né? Que aquilo ali se torna produtivo, né? Ele passa a ir mais, né? Passa a querer estar ali, né? É isso. Quando ele faz uma aula experimental, eu costumo sempre falar. Você tem o seu objetivo, mas o objetivo vai passar a ser a fazer um snatch melhor, fazer um clean melhor, trabalhar os ginásticos melhor. E aí sim você vai chegar ao seu emagrecimento, você vai chegar a parar de sentir aquelas dores que você sentia ali por falta de força, mas de forma natural. Não vai ser algo que você vai estar fixado Perfeito, aquilo, velho. perfeito. Não, interessante, né? Eu posso falar com propriedade, hoje estou mais na parte da gestão da Cacto, você da parte técnica, e eu posso afirmar que praticamente aluno da Cacto não falta, né? E quando eu falo que aluno não falta, tem que existir um motivo, né? E para começar do começo mesmo, o motivo realmente é estar disposto a estar ali num ambiente que de fato é confortável, um ambiente agradável, porque muita gente fala que o pessoal tem preguiça de treinar, né? Eu costumo falar que não, ninguém tem preguiça de treinar. Acho que a pessoa é desinteressada em treinar, porque aquele ambiente, aquela prescrição não é interessante. As pessoas que têm, falam que ele tem preguiça de treinar, não. Ele faz qualquer outra atividade, até às vezes mais intensa do ponto de vista exaustão, que na academia não seria tão exausto. Por quê? E por que na academia ele não vai, para aquele local ele vai, porque ele vai bater perna no shopping durante horas e não vai bater perna na academia? Porque realmente ele está desinteressado. Motivação todo mundo tem. Motivo para ir treinar, todo mundo acorda já sabendo que tem motivo. Agora, a falta de interesse que a gente vê muito nas academias, e eu fico feliz em saber que a gente atinge essa marca histórica de praticamente aluno cacto não falta. Isso é consequência de uma boa prescrição, de um bom ambiente, de uma boa equipe, né? Vamos fazer jus a essa equipe da Cacto realmente que faz a diferença. Não é Felipe, não é o Coach Neto que faz a diferença lá dentro, é um todo. A gente trouxe sempre essa bagagem, essa filosofia de trabalhar como um todo, uma corrente mesmo. E se uma dos elos ali quebra, a corrente fica dispersada. Então é interessante você realmente levantar essa bandeira. E eu queria fazer mais uma pergunta. É, hoje o público dominante na Cacto é o feminino. A gente vê isso, né? Acho que em todos os boxes, a maioria é um público feminino. O mundo, né? As No mulheres estão mundo, tá invadindo dominando, tudo, tá né? dominando, a mulher tá dominando tudo. Ainda bem, viu? São mais organizadas, mais que os homens muito. É, mas é justamente esse gancho de perfil que eu ia trazer para você, né? Já falei um que é o público dominante, que é o feminino. Mas uma coisa que me chama a atenção lá é o perfil desse público feminino, até do masculino. Mas qual seria esse perfil hoje se fosse para estabelecer pelo menos uns 3, 5 pontos? Praticamente hoje quem pratica são mulheres, ponto um, ponto 2, ponto 3. Quem seria? Quais esses perfis que a gente pode estar traçando aqui agora para estabelecer que é pelo menos o nosso público lá da Cacto? Como você falou, né? A grande maioria lá são mulheres, apesar da gente ter também uma boa quantidade de Sim, sim, homens, né? bastante. Mas são pessoas que estão ali entre 22 a 40 anos de idade, né? Temos algumas pessoas 40 e poucos, 50 anos, né? Mas são pessoas que primeiramente procuram uma atividade física, né? Onde tenha de fato um conhecimento, né? Tenha de fato uma segurança técnica, né? Uma segurança daquilo enquanto modalidade. São pessoas que são exigentes no ponto de vista clientes, que querem um serviço melhor, que querem um ambiente limpo, né? Que querem ser acolhidos e serem ouvidos. Então, eu acho que são esses pontos aí do mais que eu poderia estar apontando Que aqui chama atenção que chama bastante, né? mais atenção, né? São pessoas com um grau de instrução, né? Com nível de educação elevado, né? Na maioria das vezes são pessoas que já estão bem estabelecidas no seu mundo aí de trabalho, né? São pessoas que têm esse grau de informação, de inteligência, enfim. Então eu considero que seja um público A,
né? Que seja um público excelente de trabalhar, que ao mesmo tempo que exigem, Exigentes, são mas que são exigentes. educados também, que sabem entender, né? Tem alguns desgarradozinhos, mas sempre vai existir, E né? tô Isso. pensando nessa perspectiva de objetivo, vamos colocar aqui performance, estética e saúde como um todo, bem-estar. Você acha que quem tá dominando hoje lá no Cross? Ah, eu considero que saúde e Saúde, bem-estar. bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Apesar de eles se preocuparem muito com performance, porque é isso, Mas é uma consequência, é uma né? É consequência. uma A modalidade consequência. traz isso. Até chega querendo Isso, esse logo de cara a a estética também estética ou até mesmo a e a performance, mas depois performance convivendo ele isso. muda o É, mindset, né? isso, exatamente, exatamente. Tem aquele público que gosta de performar sempre melhor, mas é aquilo. A nossa equipe trabalha já dando esses freios em quem é preciso frear e dando esses Estimulando. impulsos, esses estímulos em quem é preciso impulsionar. Então, se eu percebo que está ultrapassando um pouquinho ali da ideia de saúde, né, de modalidade para melhorar a sua condição como um todo e passando muito para a ideia da performance ali, ó. Ó, preste atenção, amanhã você vai trabalhar, você precisa levar seu filho no colégio, né? Dá uma segurada, não é assim, você não Sim, vai sim. ganhar só uma medalha ali no final do mês, que no final das contas talvez não vai fazer diferença. E isso acontece como um todo, acontece até da parte de alguns coaches, né? De outras pessoas de De forma estar estimulando geral. essa intensidade. Eu acho que eu sou fã da competição, como um todo, independente de estar dentro de um cross. Eu acho que a vida é uma competição, Ah, com certeza. né? E a gente acaba querendo competir, não querendo ganhar, atropelar, mas a gente tá o tempo todo, desde que a gente nasce, né? Nosso sistema imunológico ele já tá ali combatendo alguma coisa e se ele vence, o sistema imune cresce, melhora. Se ele não vence, né, algum vírus, alguma bactéria toma conta da gente. Então você percebe que desde a existência a gente vive numa eterna competição. Eu acho que o grande marco do Kroos foi essa competição que ele trouxe, né? Talvez lá atrás, num pouco de qualquer jeito, né? Quando a gente começou a trabalhar com o cross, a gente via muita competição e acontecendo de tudo que é jeito. A gente estimula bastante os alunos a estar dentro, inserido na competição, seja aqui interna ou externa, mas a gente percebe que quanto mais a gente estimula essa competição, eles vão criando mais consciência sobre a importância de treinar de forma Ah, contínua, de não faltar treino, de se permanecer ativo, se alimentando bem, porque ele quer performar. E para ah, performar tem que comer melhor, dormir exato. melhor e ter uma frequência maior. Então a gente percebe que é um lado positivo da competição, pensando nessas vias, né? Claro, óbvio. Mas a gente percebe que as pessoas precisam desse estímulo. Sim. O primeiro contato com a competição é muito medo, né? Ah, Nervosismo, não vou, não dá é. pra mim. Cara, é muito engraçado isso, porque assim, eu sou o cara que não gosta nem de perder no pau ímpar, né? Então eu acho que eu não conheço ninguém mais competitivo do que eu. Verdade, verdade, viu? Hoje em dia eu até dou uma segurada nesse meu lado, né? Amadureceu. Amadureci muito, mas de fato eu sempre fui muito competitivo. A minha vida foi baseado nisso, né? Você sabe, como meu irmão, então assim, desde criança que eu participo de campeonatos, mas eu sempre fui o cara que tinha muito fair play, que tipo me atentava a tudo que a competição me favorecia. Então, se eu falar para você que o porquê que eu estimulo meus alunos a competirem, a estarem ali, não é para ganhar um troféu, não é para ganhar uma medalha. Eu fico puto, eu fico muito chateado quando eu vejo coach, quando eu vejo pessoas que são formadores de opinião estimulando isso no aluno, né? Evidenciando que a medalha é a parte mais Se importante não da for competição. campeão, não Ah, serviu pra nada. mas que nada, perder não tem problema não, mas vamos ganhar na próxima. Não, não Não, é não, não, isso. não. Não é isso. Já valeu. Tá ali Só escrito, o já ato de valeu, falar velho. perder não tem problema, já teve problema, porque ninguém Já. perde quando tá ali. É. Ninguém perde quando tá ali. São várias experiências que você consegue adquirir em uma competição. E às vezes, você tá tratando ali de pessoas que não teve isso durante uma vida inteira. É. Eu tive isso durante a vida inteira, então eu senti isso. Eu me coloquei à prova desde criança, na frente de todo mundo. Assim. Tem pessoas que, até para apresentar um trabalho, Ah, no seu trabalho, na faculdade, lê tem uma carta de vergonha, Natal na né? família, não consegue, E isso, não trava, né? consegue, trava. Então, você conseguir fazer com que essa pessoa saia Zona de daquela conforto. zona de conforto dela, né? Que quebra Daquele essa mundo dela barreira, e né? quebra essa barreira, né? E tente transformar a perspectiva de visão dela, né? Perceber como é massa sentir aquela sensação de ser desafiado. E E, vicia, e vicia. acima de tudo, é isso. São esses prazeres que a gente tem que ter na competição, né? Da união, de estar todo mundo ali participando em prol daquilo, da modalidade, em levar o nome do boxe. Enfim, ser campeão é uma consequência. E campeão de verdade tem isso em mente.
Quando você é muito bom em alguma coisa, você não se preocupa em ganhar, você se preocupa em performar da melhor forma. Eu acho que a primeira competição é contra você mesmo. Isso. Então, assim, se eu for bom mesmo, eu vou ser melhor do que o que eu poderia ser hoje. Amanhã eu quero ser melhor ainda. E se tiver alguém melhor que eu, pô, parabéns pra você, cara. Parabéns que você é melhor que eu Você hoje. teve a chance de perceber o Isso. quanto você ainda pode chegar, Eu acho, aonde melhorar. isso, eu acho que é isso que a gente tem que evidenciar no nosso aluno, né? No nosso cliente como um todo, né? E não aquele aspecto de que, você vai pra competição, faz assim então, você vai na categoria aqui de baixo pra você poder ganhar. Não, que você tá desmerecendo. Você tá se desmerecendo. Cara, queira fazer, tem daqui a 4 meses tem uma competição e você ainda não faz esse movimento. Vamos fazer esse movimento para você poder conseguir se inscrever nessa Traçar uma categoria meta, né? e não baixar de categoria, né? Isso, Ficar isso. ali no Mobral a vida inteira, né? Então, eu acho Tem que isso. Não, é interessante você falar isso porque a gente parte de uma visão mais humanizada. É a competição em jogo, é aquele desafio de alguma valência, algum exercício físico ali, é. Mas olha a importância da gente analisar o aluno como um todo. A gente conseguiu quebrar a barreira do medo dele se apresentar. Se apresentar para quê? Para uma competição? Para uma competição. Ali o que vai estar em jogo, de repente, é a carga que ele vai conseguir elevar, o máximo de carga. Mas quando a gente para olhar fora da caixa, ali não está em jogo ele levantar mais carga. Ali está em jogo ele quebrar aquele tabu de se apresentar diante de várias pessoas. Tabu esse quebrado que ele melhora até a performance dele no no trabalho. trabalho. Então, de repente, estava faltando um pouco mais de voz ativa em uma reunião onde ele trabalha, uma voz ativa diante de uma família que ele sempre foi pacato, aquele ele nunca foi estimulado, ele sempre foi condicionado a aceitar Ele tomou uma injeção de autoestima. para baixo. Essa é a realidade, é. Então assim, essa condição que ele foi estimulado a vida toda em sempre aceitar o não, o não, fique quieto, aquilo ali foi simplesmente rompido porque um coach convenceu de participar de uma competição esportiva e aquilo ali vai levar e vai refletir para a vida pessoal dele. Ele vai passar a ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais cautelosa, ouvir falar mais. Então você vê que o benefício não só se trata do exercício no geral, mas pelo menos é o que a gente levanta lá na Cacto, é do comportamento. E a gente sabe que o comportamento é a cabeça e quem manda é a cabeça e o corpo só obedece. Isso faz com que realmente ele melhore como pessoa, ele melhore como parte fisiológica também, a parte clínica, mas esse social, o psicológico, pessoal, é o nosso foco. O nosso foco é o psicológico, nosso foco é ter pessoas que evoluam psicologicamente falando. Ninguém muda ninguém, fato, ninguém muda ninguém, mas a gente consegue deixar um alerta ali que existe um mundo muito melhor quando você passa a enxergar com outros olhos. Então, é importante o que ele falou, ele estimula, ele é competidor nato, não gosta de perder no pau ímpar, como ele falou, mas ele consegue ter uma sensibilidade em enxergar o potencial de cada um e isso é estimulado diariamente. Isso é sensacional vindo da sua parte. E o melhor, por ser formador de opinião e ser formador de pessoas, eu percebo que toda a linhagem, todos os coaches que vêm pós-Netinho, que ele treina, segue a mesma conduta. Acho que isso faz a diferença porque a gente sempre vai trabalhar em cima de um todo. Por mais que ele seja expert e inquieto, ele não consegue atender a demanda que é manhã, tarde e noite. A Cacto abre 5 da manhã e vai até 10 da noite. A gente abre domingo, feriado, é de domingo a domingo, então é desumano tentar abraçar o mundo nesse aspecto, mas se você forma muito bem feito, você consegue realmente respirar e falar, caramba, tá em boas mãos, não só comigo, mas com qualquer um da equipe. E é isso que faz a diferença lá na Cacto. E eu tenho muito orgulho disso, porque não estou mais na parte técnica. Começamos na parte técnica juntos, e à medida que a coisa foi crescendo, eu fui precisando assumir mais essa parte de gestão, de controlar outros viés da empresa, que é muito importante. Mas fiquei tranquilo, durmo tranquilo, porque a parte técnica está em boas mãos, então show. O que a gente pode falar para finalizar aqui nossa primeira edição? Caramba, para quem foi a primeira vez, eu vou dizer, tá super bem a gente, velho. Acho que começamos com o pé direito. Não programamos nada, acho que o objetivo de um podcast é esse mesmo, é um bate-papo. Se a gente não programa nada e a gente só faz bater um papo, a gente acaba transmitindo o que de fato acontece. Não tem um script, não tem nada engessadinho, bonitinho, né, para alguns, mas o que a gente queria transmitir é essa coisa mais natural, que de fato você, se chegar agora na Cacto, vai encontrar. E se tratando de alguns assuntos técnicos do mundo do cross, é isso que a gente falou aqui hoje. Claro, é um mundo.
A gente poderia ficar aqui horas falando de uma temática só sobre prescrição, sobre padrões de movimento, mas o objetivo é deixar um pouco mais aberto em alguns assuntos, e especificar em alguns, vai ter outros e outros podcasts. A gente pode, de repente, trazer só uma temática padrões de movimento e falar só sobre os padrões, o que é que a gente pode fazer. Dicas, pode trazer dicas, vai existir alguns podcasts voltados só para dicas. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no nosso canal, nosso Podcacto, já se inscreve, manda pra galera. Toda quarta-feira, 11 horas, a gente vai lançar um vídeo novo. Começamos com o pé direito, como eu falei. Então, se inscreve aí, ó, se inscreve, envia pra galera, copia o link, joga lá no grupo do WhatsApp. É só colocar e chamar a galera. Foi o primeiro de muitos. Então, assim, fique ligado porque vai existir várias técnicas que você pode melhorar o seu movimento para você que é praticante do cross. Então, mais uma vez, queria agradecer ao meu irmão, meu braço direito, o padrinho de Betina, né? Você é padrinho, é segundo o pai. Então, muito orgulhoso de tudo isso que a gente está construindo. Temos algumas novidades para 2023. Temos a segunda unidade, está sendo construída. A gente está construindo um complexo lindo, lindo, lindo. Sou suspeito em falar porque eu sou amante de obra, né? Então eu fico ali em cima, ali na obra. A gente vai estar abrindo uma segunda casa, vai ter outro box também, tão bom quanto. Vai ter um estúdio de personal, como a gente tem na primeira unidade. Vai ter quadras de beach tennis, vai ter cafeteria, vai ter barbearia, quase que um shopping. Então a gente está construindo uma segunda unidade no padrão Cacto, que você que já conhece sabe o que eu estou falando. E para você que não conhece, conselho, conheça, viu? Temos a experiência Cacto, é só você agendar com o nosso comercial, os agentes de relacionamento vai marcar uma experiência Cacto para você e você vai sentir na prática tudo que foi dito aqui e tudo que a gente vai dizer aqui para frente. Tá em dúvida? Só marcar uma experiência Cacto que você vai ver o que eu tô falando. Coach Neto, mais uma vez, brigadão. Manda um salve aí pra galera, manda o seu recado, fique à vontade. Pô, gente, foi um prazer enorme falar um pouco com vocês, falar um pouco sobre mim, sobre minha trajetória aí na modalidade. Realmente falei pouco, né? Tinha muita coisa ainda que eu precisava falar, Muita. mas ao longo aí dos programas nós vamos estar aqui tendo oportunidade também, né? Sempre que eu for convidado, é, vou me sentir muito bem aqui em estar falando para vocês todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem. Um conselho que eu dou sempre o que o meu irmão costuma falar, né? Sejam inquietos, né? Procurem sempre evoluir, tenha sempre essa interrogação, né? O porquê e o para quê, será que isso realmente é importante para mim, né? Tente entender tudo que vocês fazem. E é isso, a vida é só uma, né? Se tem outra, eu não sei, mas é isso, tente viver da melhor forma, tente passar por ela usufruindo ao máximo. Então, próxima quarta, vamos abordar o tema musculação com a nossa coach coordenadora Alice Conrado. Fica ligado, toda quarta, 11 horas. Se inscreve no canal. Eu sou Felipe G6, direto do Podcacto. E antes de dormir, fale a seguinte frase. E você, fez o que hoje? Valeu!